Olá pessoal, professor Arcângelo aqui. Vamos iniciar o nosso curso de Direito Civil, preparatório para o concurso de Oficial de Justiça, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, versão 2023, nível superior, não é, pessoal? Indo direto praticamente aqui às nossas aulas, sem maiores detalhes, sem muitas apresentações, né? Eu sou oficial de justiça, quem me conhece, muito prazer, José Arcângelo Olivato, para quem não me conhece. A gente dá curso preparatório já há bastante tempo e vamos aí juntos nessa caminhada. Pessoal, vamos pensar assim em direito civil para o concurso de oficial de justiça. Esta é uma aula introdutória, então nós vamos falar sobre uma introdução ao Código Civil, não é Código de Processo Civil, Código Civil, e vamos falar um pouquinho sobre o concurso também no que diz respeito ao Código Civil. Acontece o seguinte, pessoal, é a primeira vez que o Tribunal de Justiça exige nível superior para o concurso de oficial de justiça. Então, de certa forma, é um tanto imprevisível o nível das questões. É um concurso de nível superior, então nós podemos nos basear em provas anteriores da VUNESP, que é a banca, nível superior, Código Civil. Acho que essa talvez seja uma baliza aí que orienta os nossos estudos. Muito bem, além disso, é importante que vocês alunos, né, principalmente porque esse concurso não obriga a graduação em Direito, sim, graduação em qualquer curso de nível superior, é importante saber que as leis, elas podem ser exigidas no concurso a chamada lei seca, que é o conteúdo único e exclusivo do artigo, mas pode sim ser exigido, principalmente em nível superior, um conteúdo doutrinário. A doutrina, ela é composta, né, dos livros e de toda a literatura sobre dos estudiosos do direito, dos operadores do direito, sobre aquele código, sobre aquela lei específica. Além de tudo, algum princípio pode vir a ser exigido. Vocês talvez me perguntem assim, mas professor, é justo isso? Olha, de certa forma, não seria tão justo nos concursos de nível médio fazer esse tipo de exigência, e a VUNESP tem feito, né, no concurso de escrevente, alguma exigência nesse sentido. Então faz muito sentido no nível superior ela exigir algum conhecimento dos princípios doutrinários, mas evidentemente também da lei seca. Então como é que nós vamos estudar? Olha só, o Código Civil, nós temos aqui artigos, vamos lá, do artigo 1º, né, ao 25, que vai ser o conteúdo que nós vamos trabalhar na nossa primeira aula. Esta aula é uma aula introdutória, então o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar aí uma introdução ao Código Civil e também aos princípios. Vocês vão encontrar o conteúdo de toda a aula de direito em PDF, junto com cada aula, para facilitar aí o estudo de vocês, para que vocês possam, imprimindo até se for o caso, aos poucos esse material. Bom, pessoal, eu peguei uma citação aqui do Flávio Tartucci, né, no seu Manual de Direito Civil, muito conhecido, um doutrinador, né? A lei é concebida como fonte do direito, mas não como forma única. Ou seja, qual é a fonte do direito? Ok? O direito brasileiro, ele é um direito positivado, ou seja, ele está nas leis, mas não apenas nas leis, também na doutrina, também nas decisões dos tribunais chamadas jurisprudência, né? E muito menos nos usos e costumes, embora isso também seja considerado. Mas a lei brasileira ela é muito mais, digamos assim,
material formal, ou seja, o conteúdo positivo que se encontra nos artigos das leis. O Código Civil é uma coleção aí, né, de livros, são 5 livros que vão tratar. Bom, vamos lá, vamos trabalhar aqui com vocês e a gente já entra no Código Civil, né? A gente chama que diz que o Código Civil, ó, tá aqui, é um dos principais diplomas legais do Brasil, uma das principais leis, né, que estabelece as normas fundamentais para a regulação das relações jurídicas de natureza civil, ou seja, não é de natureza criminal. É o Código Penal que contém lá a tipificação do que é crime, do que é uma conduta não aceita pela sociedade. O Código Civil ele vai estabelecer as regras das relações entre as pessoas físicas e jurídicas, né? É uma lei, como diz aqui, ó, abrangente, que aborda diversos aspectos do direito privado, tá? Como direitos e obrigações das pessoas, direitos e obrigações das pessoas físicas e jurídicas, né? A gente vai ver logo no início do curso do Código Civil que a pessoa física ela tem início com o nascimento com vida. Embora o nascituro, né, aquele que está na barriga da mamãe, ainda tenha direitos, alguns direitos também. Ele vai também, então, regrar os contratos entre essas pessoas, qual é a responsabilidade de cada um, as questões da propriedade, da família e das sucessões, né? Quando a gente deixa herdeiros, por exemplo. Muito bem. Importância do Código Civil. Pessoal, o Código Civil é evidentemente muito importante, né? Agora, ele tem relação muito íntima, inclusive, com o Código de Processo Civil, né? O Código Civil, ele então estabelece os direitos e obrigações das pessoas, assim como a gente apresentou. O Código de Processo Civil são as regras através das quais o Estado vai atuar, ok? De forma a conduzir um processo, né? Porque quando você tem um direito e esse direito foi ferido, a quem você pode recorrer? Às suas próprias forças, à sua própria iniciativa? Bem, não é bem assim. Você tem que recorrer ao judiciário, que é um dos poderes, né, dos 3 poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, que é aquele que soluciona conflitos, ou seja, é o Estado brasileiro atuando na solução de conflitos. Nós temos 2 tipos de leis processuais principais: o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal. O Código Civil tem uma relação estreita com o Código de Processo Civil, que são as regras aí para o bom andamento, a condução, né, de um processo de natureza civil. Ok, então, o Código Civil, como eu mencionei, ele tem uma sequência aí de livros, né? O livro 1, né, que tem a parte geral, que estabelece as disposições aplicadas a todo o Código Civil, como capacidade civil, né, os direitos da personalidade, os bens, negócios jurídicos e prescrição, né, que é quando eu não tenho mais o direito de recorrer aí a um direito que eu tenho, porque ele está prescrito, então, enfim, a gente vai estudar a prescrição. Livro 2, direito de empresa, né? Regras relativas ao exercício da atividade empresarial. O livro 3 vai falar dos bens, né? Diferentes tipos de bens, classificações, como que eu compro, vendo, né? Aquisição, alienação, que é a venda, e o regime de propriedade. O livro 4 vai falar sobre o direito da família, aborda as questões aí referentes aos familiares, como casamento, divórcio, filiação, a tutela, a curatela, a união estável e a adoção. E o livro 5 vai falar dos direitos de sucessões, ou seja, como se transmite o patrimônio de uma pessoa para outra após a morte. Bem, aqui no Código Civil,
para o concurso de oficial de justiça, os artigos, eles estão aí, não são todos, evidentemente, mas são artigos que estão em todos esses livros. Está aqui, ó, do 1 ao 25, do 40 ao 45, depois vai até o 666. Aí salta para o 1169 até o 1997, veja, bastante espaçado. Pessoal, importante aqui para vocês. Apesar de todo o Código Civil ser importante, eu julgo aqui, ó, que o Código Civil, nesses artigos aqui, ó, do 1169 até o 1997, da forma como é apresentado aqui, viu, pessoal? Não vai estudar o 1779, 1778, 1780, o 1998, porque não cai, né? Mas esses aqui, ó, são os mais importantes para o concurso de oficial de justiça, porque diz mais diretamente respeito à atuação do oficial de justiça no seu dia a dia. Claro que o conhecimento dos demais artigos é importante, ok? Mas acredito que a maior parte das questões vão estar nessa segunda parte aí mencionadas, tá certo? Muito bem, nessa aula introdutória aqui, vamos falar um pouquinho sobre princípios, né? Se bem que o direito brasileiro, ele é aquele direito positivado, ou seja, o que está escrito na lei, princípios são importantes, porque eles constam, eles estão embutidos nos próprios artigos do Código Civil. Desculpa, meu pessoal, estou sarando de um processo alérgico aí. Os princípios, eles são encontrados também na doutrina, que são os estudiosos do direito. E também o Código Civil, não há que se negar, ele tem uma estreita relação com o direito constitucional. Então, princípios constitucionais, evidentemente, também são relevantes para o estudo do Código Civil. Alguns princípios a gente vai aqui apresentar para vocês. O princípio da autonomia da vontade. A gente vai reconhecer isso facilmente no Código Civil, né? A importância da liberdade das partes em celebrar contratos e estabelecer as suas próprias regras e obrigações, desde que não contrariem as disposições legais, ou seja, desde que não contrariem as leis. Tá certo? Muito bem. Princípio, então, da autonomia da vontade. O princípio da socialidade, que reflete a função social do direito civil, né? Por quê? Ele busca equilibrar os interesses individuais, interesses da coletividade e do bem comum, tá certo? Ele tem muito impacto aqui, ó, nas relações jurídicas na sociedade como um todo. Então, o princípio da socialidade. O terceiro a ser mencionado aqui é o princípio da boa-fé objetiva, ou seja, o dever de agir com honestidade, com lealdade, confiança nas relações jurídicas, né? As partes devem se comportar de maneira ética, né? Cooperativa, transparente, cumprindo as obrigações assumidas, evitando o abuso de direitos. É muito comum, viu, pessoal, a gente ver em processos cíveis, que o juiz muitas vezes, baseado nesse princípio da boa-fé, né, ele muitas vezes aplica multas de até 20% do valor da causa para aqueles que agem com má fé. Princípio da função social dos contratos, ou seja, os contratos têm que cumprir uma função social, assim como a Constituição prevê que a propriedade de qualquer coisa, né? De um imóvel, propriedade de uma empresa, ele tem uma função social. Então, além disso, proteger os interesses das partes envolvidas, evidentemente, né? Os contratos devem contribuir para o bem-estar social, as coisas funcionarem direitinho, não é isso? Princípio da dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental, princípio constitucional, né?
fundamentado no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Esse princípio impõe que todas as normas, ou seja, todas as leis e relações, a norma é o conteúdo da lei, né? E relações jurídicas devem respeitar e promover a dignidade de cada indivíduo. Caso contrário, o julgador vai levar isso em consideração e, evidentemente, punir se for o caso. Sexto, princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, ou seja, para que ninguém tenha vantagens em cima de outras pessoas, ou seja, enriquecer em detrimento do prejuízo de alguém, tá certo? Princípio da supremacia da realidade. Muitas vezes, pessoal, um conflito, né? Há uma certa contradição entre o que está num contrato e a realidade dos fatos. E o que vai prevalecer? A realidade dos fatos, tá ok? É claro, nem sempre o juiz vai considerar isso quando for o caso. Princípio da função social da propriedade. Bem, eu já mencionei isso agora há pouco, que a Constituição prevê também esse princípio, né? A propriedade privada, ela tem aí uma função social. Então, isso deve ser considerado dentro do Código Civil. Princípio da irrenunciabilidade dos direitos indisponíveis. Por exemplo, eu não posso renunciar o direito à vida, pagar com a vida uma dívida, nem entregar uma parte do meu corpo para fazer um pagamento de alguma coisa, por exemplo, né? Não posso pagar uma dívida com o banco, uma dívida bilionária, cedendo um rim para o dono do banco. Esse é só um exemplo radical. Princípio da proteção da vulnerabilidade. Veja, nas relações jurídicas, muitas vezes há sim partes que são mais vulneráveis. Por exemplo, quem que vocês acham ser mais vulnerável, o consumidor ou a empresa? O consumidor. A empresa, ela tem departamentos jurídicos, condição de se fazer representar com mais propriedade, enquanto que o consumidor não tem isso. Como é que o consumidor, por exemplo, pode provar determinadas coisas quando ele não tem acesso a isso? Então a gente vê até que o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu o instituto da inversão do ônus da prova, ou seja, não é o consumidor que está reclamando de um serviço ou de um produto que tem que provar que aquilo que ele está alegando aconteceu. É a empresa que tem que provar que aquilo não aconteceu, tá? Então, isso está dentro do princípio da vulnerabilidade, proteger aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Mas não apenas isso. Imagina que alguém faça um contrato e essa pessoa é um pródigo, é um dependente químico, é uma pessoa muito idosa, ou sequer tem instrução formal, não sabe ler e escrever. Não é? Como é que o contrato com ele pode ter a sua validade absoluta, pode ter uma validade relativa, né? Se ele não tinha conhecimento, alcance para entender tudo aquilo, todos aqueles compromissos que ele estava assumindo. Então, o princípio da proteção da vulnerabilidade. Princípio da vedação ao abuso de direito. Ou seja, o exercício do direito não pode violar os limites impostos pela boa-fé, pelos bons costumes e pelo fim social, econômico desse direito. Proíbe-se o uso de um direito de maneira excessiva, ou seja, abuso de direito. Eu cedo, por exemplo, o direito de imagens para uma determinada campanha publicitária e começo a utilizar a minha imagem para outras campanhas ou outros fins, inclusive fins ilegais ou que abusam, né, de princípios que são indisponíveis. Eu não posso disponibilizar da minha imagem para me denegrir, tá? Princípio da solidariedade. Ele reforça a ideia de cooperação, de responsabilidade mútua, né, entre os membros da sociedade. Tá certo? Fácil, nada difícil aí. São 12 princípios importantes e interessantes. Pessoal, o Código Civil, se nós fôssemos dialogar sobre direito, né, nós temos basicamente o direito privado e o direito público. O Código Civil é de direito privado, né?
E enquanto que o Código de Processo Civil é de direito público. Por quê? Porque para fazer valer esses direitos do Código Civil, que estabelece as relações jurídicas entre as pessoas físicas e jurídicas, eu preciso recorrer-me ao judiciário, através do Estado juiz, podendo haver a intervenção do Ministério Público, né, do promotor, né, então o Ministério Público e o juiz, que vão atuar em nome do Estado como partes do processo, certo? A gente vai ver no Código de Processo Civil e até no Código Civil essa questão das partes, né, essa questão de vocabulário. Partes, né? Por exemplo, quem entra com a ação é uma parte, aquele que está sofrendo a ação é uma outra parte, o juiz também, o promotor de justiça é uma outra parte, se bem que muitas vezes neutros dentro de um processo. Mas isso é assunto mais para o Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, tá certo? Código Civil, Código de Direito privado, enquanto que o Código de Processo Civil é direito público, tá bom? Então, muito bem, essa aula introdutória aqui, a gente foi explicando aí para vocês e vamos disponibilizar aí para vocês o PDF desta aula. Essa é a nossa aula introdutória, aula 0. Na aula 1, vamos estudar do artigo 1º até o artigo 25 do Código Civil. Isso deve ficar numa aula apenas. Tá ok? Todos esses artigos aí. Vamos lá, rumos à aprovação, né, pessoal, nesse concurso de oficial de justiça. Acompanhe aqui na nossa plataforma, explica isso direito. Você vai encontrar exercícios, treinamento, todo o material de que você necessita para os seus estudos. Um abraço aqui do professor Arcângelo e vamos lá, né? Até a próxima aula. Tchau, tchau.